Prezado aluno do Seja Agradozeis, a nossa aula de hoje é para resolver a atividade 2 do fascículo 1 de Artes, que está na página 16. A questão da atividade 2 é sobre esta imagem. É uma fotografia dos Arcos da Lapa, feita pelo fotógrafo Marc Ferrer. Filhos de franceses, estudou em Paris, mas nasceu no Rio de Janeiro em 1860 e faleceu em 1922. Formou-se fotógrafo, voltou para o Rio de Janeiro, montou negócio e começou a fotografar a cidade. Esta é uma fotografia desta época, dos Arcos da Lapa. A questão pergunta sobre as linhas que aparecem na construção deste monumento. As linhas são verticais, horizontais e curvas. Essas são as linhas. Mas podemos ir um pouco mais adiante, quando falamos sobre a linha da perspectiva, a linha do ponto de fuga. Isso é construído a partir da posição do fotógrafo em pegar quase a totalidade do monumento, se posicionando e fazendo com que essa perspectiva se desenvolva ao longo do campo, ao longo desse espaço, né, que se apresenta, que vai de um lado para o outro. Isso é possível porque a linha horizontal, ela inclina, tornando-se diagonal, criando esta perspectiva, o aprofundamento do plano. Hoje isso é muito visível na fotografia. Mas antes da fotografia, foram os artistas do Renascimento que criaram a perspectiva, utilizando, né, desse conceito matemático para construir um espaço em que a profundidade poderia ampliar esta visão do mundo. Podemos ver, então, uma ilustração de uma outra paisagem carioca feita pelo Marc Ferrer, que é a Avenida Central, atual Rio Branco, da Cinelândia, e pega a perspectiva do fundo. Quer dizer, a gente dá para notar que as linhas vão se encontrando no fundo da imagem, criando essa perspectiva. A perspectiva não é assunto deste fascículo, mas é muito importante abrirmos o nosso conhecimento para outras coisas, né, que nos possibilitam conhecer melhor o mundo. E a perspectiva abriu essa condição, né, de se olhar o mundo de uma outra maneira. Então vamos fazer a nossa aula prática usando esse conceito da perspectiva para mostrar como uma linha horizontal se transforma em uma linha diagonal inclinada para criar essa perspectiva, né, através do desenho. Eu já fiz um esquema aqui dos Arcos da Lapa, né, para adiantar o trabalho, porque as linhas verticais e curvas elas continuam na mesma posição, elas não mudam. O que vai mudar é a linha horizontal para diagonal. Então, como isso vai ser feito, né? Eu vou aqui construir esse conceito inclinando a linha horizontal, né? Então vai perceber como ela vai criar este aprofundamento. A outra linha, que é a linha de base, né? Da base da arquitetura, né? Dos Arcos da Lapa, né? Não esquecer aqui de mais um óculo, né? E podemos colocar mais uma linha como se fosse aqui uma calçada. Podemos colocar outra linha em cima para dar mais dimensão ao trabalho. E como o aqueduto se tornou os Arcos da Lapa, porque ele foi construído com essa intenção de ser um aqueduto. Ele foi finalizado em 1723 para levar água do Morro do Desterro, em Santa Teresa, para o centro do Rio, ali no Lago da Carioca, na Fonte da Carioca, no Lago de Santo Antônio. Então ali
que a água abastecia a cidade. As pessoas iam, né, os escravos iam carregar água, né, e abastecer a cidade. Depois que a cidade recebeu o encanamento e a água chegou na torneira, os chafarizes da cidade perderam a sua função. E os arcos, que antes eram aquedutos, se tornaram uma via, né, de transporte, onde hoje circula o bondinho de Santa Teresa. Então o bondinho faz esse transporte entre o bairro, né, a zona boêmia da cidade e o centro da cidade. É um monumento que faz parte, enfim, da visitação turística. Ele está visivelmente encravado no centro do Rio de Janeiro e vale a pena conhecer essa obra da arquitetura brasileira do período colonial. Podemos notar nesse desenho esquemático dos Arcos da Lapa a construção da perspectiva e desse ponto de fuga na inclinação das linhas horizontais em linhas diagonais.